Sejam todas muito bem-vindas a mais uma formação que nós estamos trazendo aqui. É uma alegria estar junto com você nessa semana, nesse dia de segunda-feira, para você levar toda essa palavra sobre esta mulher da Bíblia que nós iremos refletir juntas. Saiba você uma coisa que eu aprendi com meu confessor. Nós somos as mulheres do nosso meio iguais às mulheres da Bíblia. Nós somos a continuidade da Bíblia no meio de hoje. Por isso que é fundamental você ter como exemplo todas as mulheres que já passaram pela história da nossa igreja para entender o que é dificuldade, para entender quais são as virtudes que eu posso vivenciar e qual melhor é a mulher da Bíblia que eu posso me encaixar. Às vezes você se encaixou com Eva, mas de repente vai se encaixar com a personagem de hoje. Ou não, vai ser uma outra futura personagem. Cada uma segue um exemplo e uma vivência. E hoje nós iremos refletir juntas sobre a história de Sara. Eu sempre inicio nossa formação com um pensamento. E hoje eu resolvi trazer a Santa Palavra de Deus para nós iniciarmos. A palavra do Senhor diz assim: Disse Deus a Abraão: Não chamarás mais a tua mulher de Sarai, e sim Sara. Eu a abençoarei e dela te darei um filho. Eu a abençoarei e ela será mãe de nações, e dela sairão reis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tô com plateia. Eu vou te mostrar uma Sara que você não conhece. Talvez por você já ter escutado alguma série, por você já ter vivenciado alguma pregação sobre Sara, você possivelmente sabe algumas coisas. Vamos dar um exemplo que Sara foi mãe de Isaac, que Abraão quase matou ele, mas o anjo interviu e que era uma promessa do Senhor. Mas eu quero começar com a história dela um pouquinho mais a fundo. Sabe por quê? Porque eu amo essa personagem. Depois de Nossa Senhora, ela é uma personagem que faz muito parte da minha história. Com ela, eu aprendi a esperar. É uma coisa que é um pouquinho complicada. Vamos partir do princípio. Se você puder, aqui abaixo vai estar um PDF com toda a história de Sara e resumido tudo que eu estou falando. Isso vai lhe ajudar muito a vivenciar as virtudes de Sara nessa semana. Bom, você já conseguiu entender que o nome de Sara não era Sara, era Sarai. E olha só que interessante. Terá era pai de Abraão. E Terá era um homem muito inteligente e negociador. Sabe quando você tem, por virtude sua, por qualidade sua, o mérito de conseguir negociar melhor e ter essa agilidade? Você que é empresária, você sabe do que eu estou falando. Então Terá era assim, um homem muito negociador. E ele era pai de Abraão. Só que também, um dia, a gente tem qualidades e também tem defeitos. Terá era um pouquinho namorador. E a empregada da casa, Terá, deitou com ela. E dessa única vez que Terá, pai de Abraão, que é esposo de Sara, ele engravidou essa mulher que trabalhava na casa de Terá. E dessa gravidez nasceu Sarai. Não, Amanda, calma, volta, vamos devagar. Sarai é meia-irmã de Abraão. Tá entendendo? E é por isso que eu preciso pegar desde o início, para você pegar o fio da meada da história. Por isso que eu acho incrível essa história. Sarai nasce. Não existia, diz a palavra, tamanha beleza de uma mulher igual a de Sarai. Sarai em Ur era vista por todos os homens e desejada por qualquer um. Porque a beleza dela encantava, o seu sorriso era diferenciado. E não só as atitudes dela demonstravam beleza, mas a palavra diz que ela era bela demais. E essa beleza
conquistou o coração de Abraão. Mas Abraão ficava assim, gente, Senhor, por que fizeste eu desejar a minha irmã? Por que isso aconteceu, Senhor? Imagina a preocupação de Abraão em chegar pro seu pai Terá e falar assim, pai, eu tô apaixonado pela minha irmã. Entendeu? Olha a situação. E o coração, imagine o coração de Sarai nessa hora. Deveria estar assim, será que o pai vai deixar? Mas, sabe? E continuando a nossa história, veja o que aconteceu. Abraão tinha um irmão que se chamava Araã. E Araã morreu. E quando aconteceu essa morte, Terá ficou muito entristecido. E ele saiu de Ur. Terá, pai de Abraão, constrói uma cidade com o nome de Araã, o irmão de Abraão. Terá era... Olha a mente dessa pessoa. Eu imagino assim, Terá, com os defeitos dele, meio mulherengo, como a gente diria no dia de hoje. Mas olha a visão desse homem. Ele construiu uma cidade. E quando nós temos filhos, o que a gente quer? A gente quer que os filhos assumam junto esse projeto. Deus fala com Abraão. Abraão, sai da tua terra. Pega a tua esposa e vai. Porque você vai ser pai de multidões. E eu tenho uma terra prometida para você. Nessa situação, né, eu tô falando de Abraão com Sara. Mas você mentalize comigo. Você teria coragem? Se Deus te chamar uma grande missão? Porque, irmãs, às vezes a gente assume coisas, né? Eu tava muito compenetrada em trazer para vocês, né, rezando, o que eu posso falar para ela sobre Sara, uma personagem que eu amo tanto? Às vezes a gente gasta as nossas energias e forças em um projeto que não é do agrado de Deus. Sendo que Deus já te confiou algo muito maior. Ele anseia pela tua vitória naquele local. E a gente é teimosa. E eu digo isso falando pra vocês, já olhando para o reflexo dessa filmagem, olhando pra mim. A gente é teimosa. A gente quer construir tudo pelas nossas mãos, acha que dá conta de tudo. Enquanto o Senhor, às vezes, nos chama, como chamou Abraão. Abraão, vai, sai da tua terra. Nós aqui não estamos falando de uma pessoinha que vivia lá no campinho, com uma tendinha. Imagina você vivendo uma meágua pequenininha lá. Não, a gente está falando de um filho de um governante de uma cidade. Ou seja, Abraão tinha tudo o que ele quisesse. Entende? Ele tinha tudo aos seus pés, ele tinha muito dinheiro, riquezas, né? Naquela época gados, que seriam hoje, por exemplo, carros de luxo, mordomias, ele tinha tudo. Agora você imagina Abraão olhar e entender assim, eu assumo essa missão junto com a minha esposa. Porque Sara teve que concordar para eles fazerem isso. Então eles assumiram essa missão. Que você possa levar esse exemplo de Sara, confiar inteiramente, eu entrego, Senhor. Se tu queres, eu vou largar tudo e esse empreendimento que o Senhor me confiou, eu vou fazer. Porque eu sinto arder no meu coração o desejo de santidade dentro dessa via, desse meio. Já falei isso em outra formação. Se você quer, amada, chegar a um lugar, por exemplo, eu estou aqui e o meu objetivo é chegar na cozinha. O meu pé tem que mudar de direção para eu chegar até o local. Porque não adianta eu quero chegar na cozinha, mas o meu pé ir lá para a sacada. Deu para entender? Se você quer, você tem que assumir. Eu quero, então eu direciono o meu corpo à cozinha, porque é onde eu quero chegar. Não adianta você querer uma família santa e não fazer. Não começar com você esse exemplo. E aí, na nossa história, Abraão e Sarai, 2 filhos. Isso, prestem atenção. Terá tinha perdido um filho. Quem perde um filho sabe a dor. O nome da cidade foi o nome do filho. A dor que ele rasgava aqui dentro. Chega os 2 únicos filhos de Terá. Chega para Terá. O Terá tem mais um filho, perdão, com outra mulher ainda. Uma história muito longa para eu contar aqui. Chega os 2 filhos de Terá.
2 joias preciosas e falam pro pai: pai, Deus falou comigo e a gente vai deixar o Senhor e a gente vai construir a nossa história. Terá olhou pra eles: o quê? Vocês são doidos! Mas até que Terá se convence de que o seu filho e a sua filha têm uma missão. E ali ele abranza o coração. Mas por quê? Foi força do Abraão que chegou? Foi força da Sara que chegou? Pai, a gente vai fazer isso! Não! A confiança que Abraão depositou em Deus, Deus mudou o coração de Terá. Então, podemos perceber pela história de que não é pelas nossas forças, não é por nós, e sim por Deus. Quando nós confiamos inteiramente na presença de Deus e deixamos Ele agir, Ele vai fazer o projeto dar certo. E é isso que nós precisamos confiar. Sai Abraão e Sara, e é incrível nessa história porque Sarai significa princesa. E Sara significa princesa de muitas nações. Então, quando Deus modifica o nome de Sara, ali ele já está com a promessa. Porém, nós sabemos que na história a promessa demora muito a se concretizar. E tem outra coisa, que é uma coisa que... Oh, meu microfone aqui está caindo. Tem outra coisa muito grande que você não sabe. Quando Sara e Abraão saem até a messe, até a missão que o Senhor confiou, eles vão com poucas coisas, com uma tenda, porque eles moravam em tendas. E quando eles saem, eles passam por alguns reinos. E a história fala, se você pegar a história de Sara, fala que quando eles paravam, o que acontece? Precisa pedir autorização para o rei daquela região para eles estabelecerem ali a sua tenda. Imagine você que Abraão foi com alguns servos junto. Então, e algumas pessoas acompanharam Abraão. E quando eles passavam pelas cidades, outras pessoas acompanhavam. Então, Abraão ele começou a ser pai de um vilarejo que acompanhava ele até onde Deus queria. E o Senhor mostrou onde que ele queria que fosse. Só que Abraão teve um percurso gigantesco para fazer isso. E olha só o que aconteceu. Algo que talvez você não saiba. E é uma das partes que mais me intriga. Quando chegou ao determinado reino, cada reino tem as suas respectivas regras. E eles chegaram ao reino onde eles tiveram que se apresentar até o rei. E quando eles se apresentaram, Abraão falou: Majestade, eu gostaria de me acampar próximo ao seu reinado, gostaria de pedir a sua autorização. O rei da primeira cidade olha para Sara e pergunta: quem que ela é? Abraão sabia que não poderia falar que era esposo de Sara, porque ele teria medo que essa mulher morresse. O rei olha e fala assim: vocês podem acampar, fiquem à vontade, mas sua irmã vai ficar comigo. Eu quero tomar posse dela. Vocês estão achando que eu tô brincando? Peguem a leitura para ver. O rei toma posse de Sara. Sara entra onde ficam as mulheres, que se chama harém esse lugar. E o rei fica à espera de ter uma noite com Sara. Abraão sai desolado de lá e pede para o Senhor: Senhor, prometestes a mim que minha esposa teria um filho meu e agora tu permitistes que ela fique nas mãos de um rei pagão. Olha o que aconteceu. No momento que Sara estava lá, aconteceu que todo o reino foi tomado por uma grande doença. As pessoas começaram a se coçar e não sabiam por quê. E o rei não conseguiu dormir com Sara, porque ele ficou com muita coceira e aquela coceira perdurava. Até que as mulheres do harém chegaram no rei e falaram: olha, quem trouxe esse mal foi Sara. Tire ela daqui logo. Esse Deus deles, o Deus de Israel, não existia ainda, Israel é outra história, me perdoe. Esse Deus deles, esse Deus de Abraão, é muito poderoso. Tire ela daqui, por favor. Tiraram ela. E ela voltou para Abraão. Vocês acham que a história termina aí?
Agora que fica mais intrigante. Abraão continua, consegue lugares para dormir com o seu povo, até que ele passa pelo Egito. E quando ele passa pelo Egito, de novo ele precisa se apresentar ao faraó. Quando chega na presença do faraó, não pode falar que é sua esposa por medo. Ele fala, eu sou irmão de Sara. E ele não estava mentindo, ele era irmão. O faraó, gente, é a segunda vez que isso acontece, sério, acontece mesmo. O faraó olha para Sara e fala, você vai ficar aqui, o seu irmão pode ir. Sara precisa se vestir igual egípcia. Olha a beleza dessa mulher, deve ser assim, ó, eu fico imaginando Sara como, gente, uma coisa assim deslumbrante, porque ela chamava a atenção de reis. O faraó tenta dormir com Sara e não consegue, acontece algumas coisas que o impedem. Sara fica durante 2 anos na posse do faraó. E faraó não consegue nenhuma vez dormir com ela. É muita loucura pensar nisso, né? Só que faraó, para ele ser considerado pelos seus súditos como a presença de um deus no Egito, ele precisava ter fertilidade. E desde o momento que Sara pisou no harém do faraó, a infertilidade pega em todas as mulheres. E daí, depois de 2 anos, as mulheres começam a se perguntar e entendem que o problema é a Sara. Então, o faraó devolve e ainda pede perdão para Abraão por ter pego a sua esposa. No final, ele descobre que sim, Sara, além de ser irmã, era esposa. E ainda mais, para pedir que Abraão reze pelo faraó, o faraó entrega uns despojos, ou seja, vários ouros, animais para Abraão pedindo perdão e pede para ele abençoar, para o faraó voltar a ser fértil. E isso realmente acontece. E depois disso, eles vão continuando a nossa história que vocês conhecem. Mas pensa, quanto sofrimento não teve esse casal? Não é só na nossa religião, mas nas outras religiões, quanto Abraão e Sara são motivos de linha de pensamento para a gente se direcionar aonde que a gente quer chegar. Só que quando a gente pega afinco e lê de verdade a palavra, a gente entende que Abraão, Deus considera ele como o melhor amigo dele. Foi um dos homens que mais teve intimidade com Deus. Só que essa intimidade, ela veio por sacrifício, obediência e humildade. Sacrifício, obediência e humildade. São coisas que na realidade dos dias de hoje, poucas querem vivenciar. Se você acha que é fácil para eu vir aqui falar, se você acha que é simples, eu vou dizer para você. Eu tenho roupa para lavar, almoço para fazer, a casa para organizar. À noite temos o nosso momento dentro da renovação carismática, ou vai eu, ou vai meu esposo. A gente tem a missão de catequese, temos a missão no grupo de oração, temos várias missões. E é sacrificoso. Eu poderia largar tudo e ficar bem bom em casa e fazer o mínimo. Mas não! Deus me confiou a ir muito além. E eu preciso me esforçar. Para eu estar aqui falando com você, eu precisei estudar muito. E é isso que Deus te convida no dia de hoje. A fazer um sacrifício interior. Falando assim, puxa, se Deus me deu essa missão, eu não posso me vestir assim. Se Deus me deu essa missão, seja familiar, seja profissional, eu preciso me atentar a falar de uma forma verdadeira. Eu não posso mais omitir. Eu não posso mais mentir. Eu não posso mais fingir. Não dá para ser a mesma pessoa. Amadas, quando Deus nos chama, Ele nos modifica. E se você acha, mas a Amanda fala assim de um jeito diferente, eu não vou conseguir. Deus capacita. Como capacitou Abraão e Sara a vivenciar o martírio interior, a entrega e a humildade. E Sara também duvidou. Ela era infértil.
estéril. E chegou a um ponto que ela falou assim, não, deu! Eu não quero mais isso. Pegue logo a minha serva Agar, que Deus talvez falou de outra forma que a gente não entendeu, Abraão. Faz isso. Abraão faz. E Agar, que não era plano de Deus, humilha Sara. Fala, eu dei o primogênito, né? A Abraão, meu esposo. Sara, opa! Esposo é meu, tu é minha serva. E ali elas começam uma grande discussão. E Agar foge de Sara. Porém, um anjo do Senhor aparece para Agar e fala, Agar, humildade, volta e peça perdão. Peça perdão porque Sara, você pertence a Sara. Você é serva de Sara. Quando Agar volta, Sara perdoa. Como é difícil a gente perdoar. Pedir perdão é difícil. Puxa, eu errei. Me perdoa. Mas é muito mais difícil, às vezes, a gente perdoar. A pessoa fez aquilo, eu não vou perdoar. Eu nunca vou perdoar ela por isso. Eu nunca mais quero saber dela. Eu nunca mais vou perdoar ele. Saiba que o perdão ele é recíproco. Então, se você ficar com isso que não vem de Deus, porque Deus é bom e tudo que ele faz é bom. E se você está vivendo um sofrimento, algo talvez Deus quer te modificar, assim como um diamante maravilhoso, ele é polido, cortado, até virar aquela pedra joia preciosa. E talvez o Senhor tá te entregando isso que você está vivenciando para te tornar uma mulher sadia, cheia da presença de Deus. Só que é preciso perdoar. O perdão, ele traz um alívio, um conforto no coração. Deus é amor, misericórdia. Saiba que quando a gente chegar no julgamento final, sabe quem vai se julgar? Deus vai usar de como você julgou as pessoas na terra, vai pegar os seus pecados e vai colocar você como julgador dos seus pecados. Aí é que tá. Ai, nossa, olha lá, que não sei o quê. Meu, que fingida. Ai, que exagerado aquilo lá. Imagina você se julgando. É preciso perdoar. E mais uma coisa de negativo de Sara que a gente pode aprender, é que quando Deus aparece e tem uma refeição, diz a palavra, Abraão tem face a face uma refeição com Deus. Deus fala, dentro de 1 ano, seu primogênito vai chegar através de Sara. Sara estava atrás e ela riu. Deu risada. Dentro de 1 ano eu vou ficar grávida, eu já tô muito velha. Deus escutou Sara e disse, por causa da tua risada, seu filho vai se chamar Isaac. Isaac quer dizer riso. Complicado, né? Ter um filho que você sabe que o nome dele é riso porque você não confiou. E dentro de 1 ano exato, Sara estava grávida, esperando seu primogênito. De Isaac nasceu Jacó. De Jacó nasceram 12 filhos que foram as tribos de Israel, onde eu falei povo de Israel no início da formação. E desse povo de Israel, depois, no Novo Testamento, vem Jesus, da descendência de Davi, e escolhe 12 discípulos, onde os 12 discípulos vão a evangelizar todas as nações, como Jesus pediu, até que o evangelho chega no Brasil. E nós escutamos ele, e nós somos as novas discípulas. Percebe como Sara faz parte da sua história? Sara faz parte do seu desenvolvimento? Entenda que eu falei dificuldades, falei qualidades também. Sara, ela não deixava ninguém passar fome. Ela ficava o tempo todo, né, nesses momentos onde o grupo inteiro saía para caminhar até chegar na terra prometida. Sara olhava para todos, diz a palavra, e entregava pão. Às vezes eles não tinham pão suficiente, porque o trigo era conseguido, né, no meio do caminho, por ajuda, por compra desse trigo, dessas sementes.
Então Sara às vezes deixava de comer para dar àqueles que precisavam. Tamanha era a generosidade de Sara. Então, o que nós podemos pegar afinco, eu tenho aqui todo o resumo do que eu falei sobre as qualidades de Sara, é que ela tinha pureza no seu coração. Será que nós somos de verdade puras de coração? Olhar com olhar doce e puro, não malicioso, não maldoso, não ambicioso. Eu deixo essa reflexão para você, para que você possa vivenciar nessa semana. Será que eu sou digna de tão tamanho amor de Deus? Poxa, se Deus é amor e Ele me ama de tal forma que confia em mim em projetos, que quer me usar para evangelizar, para cuidar da minha família, para cuidar da messe dele, será que eu também não posso retribuir esse amor a Ele, dando das minhas atitudes, do meu ser cristã, força e energia como o Senhor merece? Espero que todas essas palavras possam te edificar nessa semana e pensar, o que eu posso melhorar? Se você já vivencia isso, amém. Mas sempre a gente pode construir, porque a nossa casa final é estarmos bem preparados para o céu. Hoje nós estamos construindo tijolinho por tijolinho, que você possa fazer isso bem feito. A gente consegue enxergar uma casa mal feita, tudo, os acabamentos horríveis, uma casa, nossa, que casa linda aquela lá. Que você possa ser uma casa edificada na rocha. E com o exemplo de Sara, perdão, sacrifício e perseverança. Deus abençoe você e até semana que vem com a próxima formação.